Pela misericórdia de Deus, estamos mais uma vez vivos e para isso eu preciso lhes dizer bom dia. Sinal que estamos bem, sinal que você está bem e que o Senhor nos dá a oportunidade para estarmos na sua presença. Isso ajuda a nossa vida e passamos a entender melhor a razão pela qual estamos aqui nesta terra ainda, porque estamos cercados de pessoas que precisam do nosso apoio e precisam ouvir aquilo que Deus tem esclarecido a todos nós para o nosso crescimento espiritual. Eu gostaria de falar convosco hoje, nesta manhã, sobre um tema, aprendendo com Elias. Elias é um profeta que viveu no tempo do rei Acabe e que, na verdade, foi um grande homem e cumpriu um grande ministério diante de Deus, fazendo a sua vontade. Em Tiago, capítulo 5, versículos 17, diz assim: Elias era um homem como nós. Interessante. Ele não era um profeta de Deus, tinha grandes poderes nas suas mãos, porém era um homem comum, igual a nós mesmos, igual eu e você, sem nenhuma diferença. Porém, Elias orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E depois ele orou e veio a chuva novamente. Bem, aí está. Elias era humano como eu e você. Não tinha nada de diferente na vida de Elias. Porém, havia uma diferença sim. Elias, na verdade, era um homem que dependia de Deus. Em 1 Reis capítulo 17, versículo 1, lemos o seguinte a respeito de Elias. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Olha a graça de Deus e a convicção da presença de Deus na vida desse profeta. Tão certo como vive o Senhor. Interessante que ainda algumas pessoas perguntam: será que Deus existe? Mas aí foi Elias que falou. Sim. Mas esse mesmo Elias que falou tão certo que vive o Senhor, esse mesmo Elias pediu a Deus que não chovesse sobre a terra. E não choveu por 3 anos e meio, até o momento quando ele pediu a Deus que chovesse novamente sobre a terra. Isto tudo nasceu de quê? Nasceu da verdadeira fé, que nasce da comunhão com Deus, esse Deus que verdadeiramente existe e que também a alimenta. Se Deus não permitir, não nasce um ramo verde e todos morreriam de fome. As fontes de água se secariam e toda a humanidade morreria. A infelicidade que nós temos hoje é por termos governos pagãos que não conseguem se aproximar de Deus, que não conseguem entender Deus para que a fartura e a graça dos seres humanos aumente e que as pessoas consigam viver com alegria e felicidade, que a terra vai produzir tudo o que precisamos porque servimos e cremos nesse Deus poderoso. É impossível crer sem ler a Bíblia, uma coisa que as pessoas não têm hábito e que os governos querem eliminá-la e desmerecer pelo menos parte dela. Orar e ter comunhão com o Senhor é importantíssimo. Nossa fé definha, acaba quando não há em nós a capacidade de nos alimentarmos constantemente com a palavra de Deus. Não é por acaso que Jesus diz a Marta que certamente não tinha feito nada errado, que Maria escolhera a parte boa, que era sentar-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. É importante e correto trabalhar, mas é melhor quando
antes de começarmos o nosso dia de atividades, buscamos a presença do Senhor pela leitura da Bíblia e oração. No texto citado, Elias não menciona o Senhor. Ele não menciona assim, a quem eu servi. Mas ele diz, a quem eu sirvo. Você ainda serve a Deus? Será que você serve a Deus ou serviu alguma vez? Isto é, ele continua sendo a pessoa mais importante em seu trabalho, em sua família? Ou é a tua opinião que é importante? O teu parecer? Você deve entender de Bíblia pra caramba, né? Para tomar uma atitude dessa. Ou você está correndo de uma atividade para a próxima, como alguém acossando e dominado, escravizado pelas suas tarefas. Buscar o silêncio na presença de Deus não é perda de tempo, mas é armazenar recursos e muito mais tempo. Essa é a verdade. Você quer se dar bem? Fale com Deus primeiro. Busque a sua presença antes de começar qualquer coisa. Um famoso pregador, Charles Spurgeon, conta a história de um homem que precisava serrar algumas tábuas de madeira. O homem esforçava-se bastante, mas o trabalho não rendia. O motivo era que o seu serrote estava totalmente cego. Quando alguém lhe perguntou por que não afiava o serrote antes de continuar, a resposta foi, não tenho tempo para isso. Eu tenho urgência desse serviço aqui. Eu não posso parar para molar o serrote, eu tenho que serrar tudo. Ele não pensou que poderia render muito mais anulando o serrote. Ele continuava apenas se debatendo. A oração não é desperdício de tempo. Ela traz enorme lucro. Quando Jesus consegue dialogar conosco, dar orientação e iluminação para determinadas tarefas, muitas vezes isso nos faz ganhar muitas horas em um só dia. Ele enxerga além dos problemas que pesam tanto sobre nós, vendo solução onde nós enxergamos apenas um emaranhado de dificuldades. Por isso precisamos permitir que Ele nos mostre o ponto de vista certo. Elias estava na presença de Deus, e por estar na presença de Deus, esse grande profeta do Senhor tornou-se forte e bem-sucedido diante do povo. Aplique esse princípio e não negligencie o relacionamento com Deus. Isto trará muitas bênçãos para a sua vida. Muitas vezes servimos a Deus só quando dá tempo, sem disposição e sem compromisso. E isso pode atrasar a tua vida e da tua família. Tenha um bom dia e pense nisso com carinho e amor.